Eu quero convidar você, nós temos falado aí algumas semanas sobre histórias e lições, as parábolas do Mestre. Nós temos falado sobre as parábolas e hoje não poderia ser diferente. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Lucas, no capítulo 8. O Evangelho de Lucas, capítulo 8, nós vamos ler do versículo 4 até o versículo 15. Essa parábola também é muito conhecida, é a parábola do semeador, inclusive nossa irmã Thalita, ela fez referência nesse texto. Diz assim a palavra do Senhor: Quando uma grande multidão se reuniu e pessoas de todas as cidades vieram até Jesus, ele disse por parábolas: Um semeador saiu a semear, e ao semear, uma parte caiu à beira do caminho e foi pisada, e as aves dos céus a comeram. Outra parte caiu sobre a pedra e, tendo crescido, secou por falta de umidade. Outra caiu no meio dos espinhos, e os espinhos, ao crescerem com ela, sufocaram. Outra caiu em terra boa, cresceu e produziu a 100 por um. Dizendo isso, Jesus clamou: Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Então os discípulos de Jesus lhe perguntaram: O que significa essa parábola? Jesus respondeu: A vocês é dado conhecer os mistérios do reino de Deus, mas aos demais fala-se por parábolas, para que, vendo não vejam e ouvindo não entendam. Este é o significado da parábola. A semente é a palavra de Deus. Os que estão à beira do caminho são os que a ouviram, depois vem o diabo e tira-lhes a palavra do coração, para não acontecer que crendo sejam salvos. Os que estão sobre a pedra são os que, ouvindo a palavra, e recebem com alegria. Estes não têm raiz, creem apenas por algum tempo e na hora da provação se desviam. A parte que caiu entre espinhos, estes são os que ouviram e no decorrer dos dias foram sufocados com as preocupações, as riquezas e os prazeres desta vida. Os seus frutos não chegam a amadurecer. A parte que caiu na terra boa, estes são os que, tendo ouvido de bom e reto coração, retêm a palavra, e estes frutificam com perseverança. Pai, nos oriente e nos conduz na reflexão desse estudo bíblico, dessa pregação, para que não seja minha, mas a tua palavra sendo dita aqui essa noite, essa tarde. É o que eu peço ao Senhor em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Essa parábola que se encontra em Lucas capítulo 8, verso 4 a verso 15, é uma parábola igualmente conhecida, chamada parábola do semeador. Essa parábola é conhecida como a parábola das parábolas, porque ela tem uma explicação que é dada pelo próprio Jesus, que então serve de orientação para que nós possamos aprender como interpretar as demais parábolas, né? Graças a Deus, graças ao nosso Pai, que os discípulos à parte questionaram Jesus sobre essa parábola, porque quando Jesus explica essa parábola, nós então temos os critérios para interpretar as outras parábolas, né? Nós não caminhamos no escuro quando interpretamos as parábolas, que são essas histórias que tem como propósito transmitir algumas lições. Então o que acontece? Nós, baseados na maneira como Jesus interpreta a parábola, nós podemos então usar esses critérios para interpretar as demais. Essa parábola que nós lemos é uma parábola que é comum nos chamados 3 evangelhos sinóticos. Nós encontramos ela em Mateus, capítulo 13, versículo 1 a 9, e em Marcos, capítulo 4, versículos 1 a 9.
E quando nós lemos os 3 relatos dessa parábola, quando nós lemos essa parábola que está constando aí nos 3 evangelhos, nós percebemos algumas nuances. Primeiro, e acho que importante, é que no momento em que Jesus ele começa a ensinar essa parábola, ele está arrodeado, ele está aí acompanhado de uma numerosa multidão, a ponto dele ver-se obrigado então a entrar num barco, afastar-se um pouco da margem, para que ele pudesse ser ouvido. E Jesus então ele começa para essas pessoas, essa multidão, não eram poucas pessoas que seguiam a Jesus, que se aproximavam dele por várias razões, por várias causas, procurando e querendo várias coisas. Então essa multidão apertava Jesus, queriam ouvi-lo, queriam alguma coisa dele. Ele, na tentativa de ensinar essas pessoas, ele entra no barco, se afasta lá do mar, do chamado Mar da Galileia, e a cena que ele usa para construir a história dessa parábola e também dar algumas lições, é uma cena assaz comum na Palestina daquela época. Porque a Palestina daquela época, ela sobrevivia essencialmente com agricultura. Era uma sociedade eminentemente agrícola, dependia do que plantavam e dependia do que colhiam. Então, ver alguém semeando a terra era uma cena muito comum naquele tempo. Hoje você praticamente não vê em Natal nenhum tipo de semeadura, mas naquela época sim, era muito comum que as pessoas então tivessem os seus terrenos e todo o terreno possível fosse ocupado então com algum tipo de produção agrícola. O que nós precisamos, queridos, então, ao olhar para essa parábola e perceber a maneira e o propósito que Jesus conta essa parábola, é entendê-la dentro desse contexto, como nós estamos aqui explicando para os irmãos. Nós precisamos encaixar essa parábola no ministério missionário de Jesus. João Batista, ele atraía também multidões, ele era seguido por muitas pessoas, muitos ouviam os seus ensinos, muitos se aproximavam dele, inclusive fariseus eram batizados por João Batista. Mas o que se falava sobre João Batista, acerca do seu ministério e acerca da sua vida, é de que João Batista tinha demônio, era um endemoniado, era uma pessoa usada pelo diabo, era uma pessoa conduzida pelo diabo. Sobre Jesus não se falava diferente. Jesus, igual o seu primo João Batista, atraindo também as pessoas, atendendo as pessoas, principalmente aquelas pessoas que eram desprezadas, que eram excluídas, que eram mal vistas, que não eram queridas, que não ocupavam os círculos sociais mais importantes. Essas pessoas eram atraídas por Jesus, e em Mateus capítulo 11, versículo 19, é dito que chamavam Jesus de glutão, beberrão, amigo de publicanos e pecadores. Não era um ministério fácil. Ele pregava a palavra, ele falava do evangelho, ele proclamava o evangelho, ele curava as pessoas, ele libertava os cativos, e o que as pessoas falavam sobre ele é que ele simplesmente era um homem glutão, beberrão e amigo de pecadores. E isso é algo tão marcante, e nós podemos olhar para o ministério de Jesus como algo repleto de rosas e de coisas boas e sem empecilhos ou dificuldades, mas, por exemplo, em Mateus capítulo 11, versículo 21 a 24, nós lemos que Jesus ele foi rejeitado em Corazim, Betsaida e Cafarnaum. Ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, ai de ti, Corazim. Ele chega a lançar uma maldição sobre essas cidades, porque elas simplesmente rejeitaram o seu ministério. Então nós não estamos falando aqui de multidões que estão com o coração sedento para receber Jesus. Nem todo mundo daquela multidão está ali com o coração bom e generoso, nem todo mundo que se aproxima de Jesus está sedento pela vida eterna. São muitas as razões que levam as pessoas a se aproximarem de Cristo, são muitos os propósitos, são muitas as causas, e naquela multidão que estava ali para ouvir o seu ensino, então, Jesus ele
encaixa essa parábola do bom semeador? No capítulo 13 de Mateus, nos versos 54 a 58, os seus conterrâneos se escandalizam dele a ponto de lermos nos versículos 57 e 58. E escandalizavam-se por causa dele. Jesus, porém, lhes disse: nenhum profeta é desprezado, a não ser na sua terra e na sua casa. E não fez ali muitos milagres por causa da incredulidade deles. Então, aquela multidão, aquelas pessoas que se aproximavam de Cristo, não eram pessoas fáceis. Não eram o melhor rebanho do mundo, não eram as pessoas mais atenciosas, não eram as pessoas mais bem intencionadas. Aquela multidão ela era heterogênea. Não era todo mundo igual, nem todo mundo compreendia no mesmo nível, nem todo mundo tinha um coração disposto à credulidade. Nós devemos então, queridos, contextualizar a parábola do semeador no momento em que as multidões se aproximam dele, e esse ato então de Cristo, ouvir as pessoas, falar para as pessoas, conversar com as pessoas, é também um ato dele espalhar as suas sementes. Jesus atraía assim todas as multidões, mas não se impressionava com elas. E ele contar essa parábola, ele falar sobre essa parábola nesse momento, é uma clara demonstração de que ele não estava impressionado com a quantidade de pessoas que o estavam seguindo. Inclusive, em João capítulo 6, versículo 26, o próprio Jesus fala: vocês me seguem por causa do pão que vocês comeram. Jesus fez o milagre da multiplicação dos pães, e as pessoas então começam a seguir Jesus, porque quem nessa vida não quer ter alimento de graça? E elas então começam a procurar Jesus simplesmente porque querem resolver o problema da fome, assim como muitas pessoas estão procurando a Jesus não para terem a salvação da sua alma, mas para resolver um problema aqui, outro ali, um problema financeiro, um problema familiar, um problema no casamento. Então, a partir do momento em que esses problemas eles são resolvidos, solucionados, não há mais a necessidade de um Jesus. Então, se afastam. Então, essa multidão é a multidão para a qual Jesus conta essa parábola. Ele conta a parábola, mas quem ouve a explicação da parábola são os seus discípulos. Porque aquela multidão, ela recebeu a palavra como uma lição oculta naquela história. Isso é muito interessante, porque é uma história tão comum, fala sobre um homem lançando sementes ao campo, mas para aquela multidão ficou uma grande interrogação, eles não compreenderam e entenderam o que Jesus queria dizer. Então, à parte, os seus discípulos questionam e perguntam a razão de tudo aquilo. E ele chama a atenção, e o objetivo da parábola não é falar do semeador aqui é uma figura secundária. O objetivo da parábola também não é falar sobre a qualidade da semente, a semente é igual, a semente que é lançada nos solos são tiradas do mesmo lugar e tem exatamente a mesma qualidade, a mesma semente que cai no solo pedregoso, vai cair entre os espinhos, que vai cair à beira do caminho. Ou seja, o centro da parábola do semeador trata acerca do tipo de solo. O que Jesus quis mostrar para aquelas pessoas, e ele estava querendo ensinar isso para os discípulos também, é que naquela multidão, por mais que ele lançasse todas as suas sementes, cada um receberia de uma maneira diferente, porque naquela multidão existem 4 tipos de solos. Assim também, queridos, como quando nós espalhamos a semente do Evangelho, proclamamos as boas novas de Jesus, falamos da palavra de Deus para quem quer que seja, nem todos recebem da mesma maneira, porque nem todos têm o mesmo solo no coração. E ele fala então, ele explicando a parábola para os seus discípulos, ele fala sobre a semente à beira do caminho, que representa o coração duro. A beira do caminho era o lugar onde passavam as pessoas.
E aquele solo, então, de ter tanto movimento, acabava sendo compactado. O solo ficava duro, ele ficava impenetrável. Era impossível que uma semente lançada naquele tipo de solo, endurecido pelo sol, endurecido pelo passar das pessoas, ele fosse alvo da semente lançada nele para que ela florescesse e brotasse. Não é possível que a palavra penetre no coração duro. É o que Jesus está falando. Naquela multidão, muitas pessoas tinham o coração completamente endurecido, como um terreno, como um caminho, onde as pessoas passam, o sol aquece, e simplesmente não é lugar apropriado para você plantar absolutamente nada. Não é o solo preparado, é o pior tipo de lugar onde você pode desejar plantar alguma coisa. Porque quando a semente, ela cai sobre esse solo, quando ela é lançada sobre o solo duro, sobre um coração endurecido, ou a semente é pisada pelos homens, pelos transeuntes, ou é comida pelas aves, antes sequer de poderem penetrar no solo. Não há tempo, não há menor condição física daquela semente, depois de morrer, se entranhar no solo, porque o solo é duro, e antes que isso aconteça, as pessoas passam, elas pisam. As aves, que nesse texto é a representação do próprio diabo, as aves comem aquela semente, elas roubam o pouco que há. As pessoas com o coração duro, de acordo com o que Jesus está dizendo aqui, são aquelas pessoas cujo coração é impenetrável para a palavra. Elas podem ouvir, elas podem ser expostas, elas podem ter acesso ao melhor conteúdo, aos melhores pregadores, elas podem ter acesso à pregação mais pura e genuína da palavra de Deus, elas podem ouvir várias e várias vezes, elas podem ver as coisas acontecendo, os milagres e sinais, mas o coração é impenetrável. A palavra não consegue alcançar aquele coração. Porque o coração ele é insensível, não está mais aberto, ele está completamente fechado para a palavra de Deus. E uma outra característica desse solo é que o solo duro, o coração duro é intratável. Tanto que o semeador ele não perde tempo em tratar aquele solo para que ele possa receber as sementes. É lugar onde as pessoas passam. É lugar onde os pássaros comem. Queridos, você imagina a situação de uma pessoa cujo coração é duro como concreto, é duro como o lugar onde nós estamos colocando os nossos pés. Você pode plantar a mais forte, a melhor das sementes, mas ela não nascerá nesse solo, porque o solo ele não está preparado para recebê-la. E isso, queridos, o que Jesus quer dizer e ensinar é que muitos recebem a palavra com um coração completamente insensível, e eu não estou me referindo simplesmente àquelas pessoas que estão fora da igreja, aos incrédulos. Ele também fala isso para os seus discípulos, porque aquelas pessoas que formavam a multidão, muitos seguiam a Jesus. Tem pessoas que recebem a palavra de Deus, mas a palavra não produz absolutamente nada. Não produz arrependimento, não produz transformação, não produz abandono dos seus pecados, não produz nenhum choro, nenhuma lágrima, não produz sensibilidade, não produz amor, não produz fé, não produz adoração, não produz serviço, não produz nada. Se lança semente, se fala, a pessoa é exposta à palavra, ouve a palavra, Deus fala com ela, Deus lança no seu coração a semente, mas aquela semente, antes de conseguir entrar, penetrar no solo, ela morre.
ou porque simplesmente não consegue criar raízes, ou porque o próprio diabo arranca do coração dessas pessoas. Queridos, esse aviso é muito sério, é um alerta que o Senhor está dando para as pessoas que se aproximam dele para ouvir, das pessoas que se aproximam do Mestre para ouvir a sua palavra. Muitos se aproximam dele, como eu falei, querendo várias coisas, com vários propósitos e objetivos, mas o coração é duro como o caminho, como um lugar onde as pessoas passam e tornam aquele solo duro, endurecido, embrutecido, onde não nasce nada. Eu fico pensando, será que eu não sou esse tipo de pessoa? Será que eu não sou esse tipo de ouvinte? Será que o meu coração não é esse tipo de solo? Onde não importa a palavra que seja implantada, onde não importa a palavra que seja dita, onde não importa a palavra que seja ensinada, nada brota desse coração, nada nasce, nada floresce, nada produz. É sempre perda de tempo gastar semente com solo onde é impossível que algo nasça. Quantos de nós, amados irmãos, muitas vezes não recebemos a palavra, assim como esse semeador que lançou a palavra sobre um solo incapaz de produzir alguma coisa boa? Primeiro, é o solo que representa aquelas pessoas cujo coração é endurecido e não conseguem mais permitir que a palavra de Deus cresça no seu coração. Quantas vezes nós não ouvimos a palavra? Quantas vezes Deus não gritou para nós? Quantas vezes Deus não trovejou com a sua poderosa voz acerca dos nossos pecados, acerca do nosso mau comportamento, das nossas péssimas decisões, e quantas vezes nós não tomamos decisão nenhuma, porque o nosso coração, ele pode sim estar endurecido, inclusive endurecido pelo engano do próprio pecado que cometemos. Primeiro solo, as pessoas que têm um coração duro, é difícil. Segundo, a semente sobre as pedras representa o coração superficial. Eles recebem, de acordo com a parábola do Senhor, recebem a palavra com alegria e empolgação, né? Naquela época, você não tinha como arar a terra de maneira muito profunda. Então, superficialmente ficava uma camada de terra, e abaixo dessa camada de terra ficava pedra, calcário. E você achava que estava fazendo um ótimo serviço, lançando naquele tipo de terra a semente, só que ela crescia de maneira muito rápida, ela chegava inclusive a dar as folhas, só que como a terra não era profunda, ela não conseguia fazer com que suas raízes encontrassem água, e ela acabava morrendo. Superficialidade. As raízes, elas começam a crescer, com pouco tempo elas se deparam com a dureza das rochas, e acabam morrendo pela falta de água. O que é, querido? Um coração superficial. De acordo com o que o Senhor nos ensina, o coração superficial é aquele que não resiste ao teste da provação. É aquela pessoa que aceitou, que recebeu, que de alguma maneira a palavra cresceu no seu coração, mas ao passar pelo teste da provação, ela não consegue pagar o preço por seguir a Jesus. Ela volta atrás, ela desiste, porque ela acreditava que a proposta de Jesus era comer pão, era ter cura, era ter prosperidade, era ter vida fácil, era ter sucesso. Ela achava que andar no caminho de Jesus era isso. Só que com o passar do tempo, quando o sol ele se coloca, ele aquece, ele começa a esquentar aquele chão, aquela água que estava presente naquele pequeno trecho de areia, de terra, vai-se embora, e quando a planta então começa a buscar água mais profunda, ela não acha.
E ela então ela morre. Ela não consegue criar raízes mais profundas. Ela não consegue pagar o preço por seguir a Jesus. Dificuldade mais. É cheio de critério. Esse negócio de vir após mim, tome a sua cruz, abra mão de tudo que você tem que pedir perdão, tem que buscar santidade, tem que orar, tem que conhecer a Bíblia, tem que isso. Não, isso é muito chato para mim, dá não. Eu achei que fosse mais fácil. Eu achei que seguir a Cristo seria garantia de vitória, garantia de ter uma vida boa, uma vida fácil. Não é nada disso. Eu não imaginava que vinha perseguição, eu não imaginava de ter que lutar contra o diabo, eu não imaginava de ter que lutar com as perseguições, as provações, não imaginava ter que ser humilhado, eu não imaginava nada disso. O que acontece? A pessoa simplesmente desiste, aquela semente que foi plantada morre, ela não chega a produzir nenhum fruto, há uma adesão à religião sem absolutamente nenhuma profundidade, uma aceitação superficial e irrefletida. Por isso que Jesus fala, em outra parábola, aquele homem que vai construir uma casa e ele precisa pensar e refletir se ele vai ter condições de concluir aquela construção. Ou aquele homem que vai sair à guerra e ele precisa parar, pensar e refletir se com a quantidade de pessoas que ele tem no seu exército, ele vai conseguir vencer o exército inimigo, ou se é melhor então enviar alguém para lhe fazer a paz. Ele pensa, ele reflete sobre a decisão e a posição que ele vai tomar. Quem tem o coração superficial é empolgado no começo, levanta a mão, chora, se quebranta, declara um amor grande, um amor eterno a Jesus, mas com a primeira provação, com a primeira dificuldade, não quer mais absolutamente nada com o mestre. Vir na igreja é uma dificuldade, orar é cheio de empecilho, ler a Bíblia dá preguiça, começa a acontecer um bocado de coisa, e a pessoa simplesmente perde o controle, ela diz, eu não quero mais isso não. Foi só um momento de dificuldade, um momento de depressão que eu estava, eu aceitei, mas eu não quero isso para a minha vida mais não. É o coração superficial. As pessoas recebem a palavra com muita alegria. Quantas pessoas eu me converti em 92, eu já perdi as contas de quantos anos de convertido eu tenho. Quantas pessoas eu não vi aos pés de Jesus chorando, clamando e pedindo perdão. Mas às vezes por questões tão pequenas e tão banais, decide simplesmente abandonar o caminho. O que é isso? Superficialidade. Não entenderam que o projeto de vida de Jesus é um projeto exclusivista. Ele quer tudo. Ele quer tomar conta de tudo. Você tem que dar tudo. Você tem que ser tudo. Quem não consegue compreender esse evangelho, quem não consegue compreender que o Senhor quer ser Senhor sobre absolutamente tudo na nossa vida, vai sempre continuar com o coração superficial. Coração superficial também não produz fruto. A semente que cai entre os espinhos representa o coração mundano. A semelhança da semente que brota sobre as pedras, a semente entre os espinhos consegue até se desenvolver. Ela chega a brotar. Chega a produzir algum tipo de vida. Há algo, no entanto, que impede o seu crescimento a ponto de matá-la. Os espinhos. Eles sugam toda a vitalidade que seria destinada à semente. Toda a energia, tudo aquilo que tem na terra, os nutrientes. Tudo é roubado, tudo é tirado. Tudo é tirado. Sugam toda a vitalidade que seria destinada à semente. O solo já está, nesse caso, tomado de raízes de ervas daninhas e há uma grande briga pelo espaço. Quando você, naquela época, você arava o solo, se o seu solo tivesse muitas ervas daninhas, você raramente conseguia se livrar de todas elas.
E erva daninha é assim, quando você corta, aquela planta que você cortou, ela dá outra erva daninha. E aquela raiz que ficou no solo dá outra erva daninha. Elas se multiplicam descontroladamente. E o que acontece? Naquele terreno daquele homem havia uma parte desse terreno com ervas daninhas. E quando ele lança nesse tipo de solo as suas sementes, aquela semente boa ela começa a disputar espaço com aquelas ervas daninhas. Um grande exemplo que nós encontramos em Mateus capítulo 19 é o jovem rico. O jovem rico ele tinha interesse de conhecer o caminho da vida eterna. E Jesus então, ele começa a falar, olha, o que diz os mandamentos? Ele diz, olha, ama a Deus sobre todas as coisas, né? Faz isso, faz aquilo e tal e tal. E o jovem fala, eu tenho obedecido tudo isso desde a minha infância. E Jesus diz, olha, só te falta uma coisa. Vá, vende tudo que tem aos pobres. Depois você vem e me segue. Aí você vai ter um lugarzinho lá no céu. E diz que aquele jovem saiu muito triste porque ele possuía muitos bens. Pessoas com um coração mundano são aquelas pessoas cuja vida é cheia de prioridade. Aquelas pessoas que não têm tempo para absolutamente nada. Aquelas pessoas que querem tudo dessa vida. Aquelas pessoas que estão deslumbradas com as coisas maravilhosas e ótimas que nós desfrutamos nesse mundo. Estão ocupadas com suas carreiras, estão ocupadas com seus ganhos materiais, estão ocupadas tentando desenvolver as suas profissões, tentando fazer de tudo. A única coisa que não é prioridade para essas pessoas é a palavra de Deus nos seus corações. Vivem preocupadas tentando exercer controle sobre sua vida, tendo controles absolutos sobre tudo que fazem, sempre são atarefadas, assoberbadas, são distraídas e criam projetos de vida sem pensar na eternidade. Essas são as pessoas cujo coração é retido exclusivamente para esse mundo. Essas pessoas, elas são pessoas sufocadas e cansadas. E quantas vezes também, amados, o nosso coração não é como o coração dessa pessoa mundana. Tanta coisa na nossa vida. Nós temos tantas desculpas para que a palavra simplesmente não brote, não produza em nós frutos. Sempre temos uma desculpa, sempre temos um porém, sempre temos algo a dizer, sempre temos algo em nossa defesa, temos sempre uma explicação por causa da nossa frieza, por causa da nossa vida infrutífera, por causa do nosso cansaço, por causa da nossa falta de engajamento, por causa da nossa falta de paixão, sempre tem uma explicação. Mas na verdade, o nosso coração, ele está comprometido demais com o mundo. Ele está comprometido demais com as coisas desse século. E a sementinha da palavra de Deus, ela precisa disputar espaço, alimento com todas essas coisas. E no fim de tudo, quem vai sair perdendo é o que Deus ele está fazendo em nós, porque nós não priorizamos simplesmente aquilo que é mais importante. Nós não demos prioridade àquilo que é essencial para a nossa vida, que é o crescimento e o desenvolvimento da palavra de Deus no nosso coração. Nós somos mundanos. E o coração, a semente em terra boa, representa o coração aberto. É o tipo de solo em que a semente pode germinar, crescer e produzir fruto. Esse coração, ele está aberto e desejoso. Ele quer receber. Ele está preparado, ele está pronto, ele está disponível. Ele quer receber a palavra, ele não é insensível, ele não é superficial e nem é mundano. Há algo ali que, se for plantado, vai brotar. Há algo ali que, se for colocado, irá produzir frutos. E o resultado inevitável de uma semente que é lançada nesse coração é a frutificação. Eu tive uma experiência agora esses dias com meu filho. Thomas, ele ganhou umas sementinhas de tomate cereja.
E eu já tinha plantado tomate cereja uma vez no apartamento que a gente morava, para ele ver como era uma planta da fruta. E ele ganhou, ele ficou encantado. Ele, papai, vamos plantar essa semente. Aí eu peguei um vasinho, minha esposa comprou o vaso, comprou a terra, e eu disse, filho, a gente vai fazer, eu mostrei para ele tudo, falei do tipo de solo, né, aquelas aulas da escola, falei para ele sobre o tipo de solo, né, o solo muso, que é bom para plantação, falei sobre o que acontecia com a sementinha quando ela ia lá para o escuro do solo. Ele disse, olha, a gente vai colocar, vamos colocar 3, porque talvez alguma delas germine. E de fato, das 3 que eu coloquei, só uma nasceu. Está lá o brotinho, ele ficou encantado, ficou maravilhado. Todo dia ele pede, papai, deixa eu ver a minha plantinha. Todo dia ele pede isso. E ele quer acompanhar o crescimento. De 3, uma floresceu, uma brotou. E o nosso coração, quando está aberto dessa maneira, como Jesus está dizendo, é uma garantia de que aquela semente que for plantada, ela irá germinar, irá crescer, irá produzir fruto. Porque, como diz, há bondade e generosidade no coração. É um coração aberto, é um coração disposto, é um coração disponível, é um coração desejoso, é um coração sequioso pela palavra de Deus. Como nós vimos aqui no culto, queridos, como nós chegamos aqui. A gente vem pelo hábito, a gente vem simplesmente para que a nossa consciência religiosa ela continue quieta, ela continue sob controle. Será que esse é o propósito? Ou chegamos aqui, queridos, dizendo, Pai, Deus, eu preciso que o Senhor nessa noite coloque a Tua palavra no meu coração está pronto, está disponível, está aberto, está preparado para receber. Será que a nossa alma, ela anseia, deseja por tudo isso? Será que existe essa bondade, essa generosidade, essa abertura no nosso coração? Será que ele está preparado para receber aquilo que Deus quer fazer, aquilo que Deus quer falar? Porque a palavra liberta, ela transforma e restaura a nossa vida. Então a palavra que será implantada no nosso coração não é algo que vem para nos destruir, não é algo que vem para matar, para magoar, para quebrar a gente. Não, ela vem para construir, para restaurar, para trabalhar. E daquela multidão, queridos, sabe lá, talvez poucas pessoas estivessem com o coração aberto a receber de fato a palavra de Deus. E nós temos que avaliar como nós vimos ao culto, como nós vamos para a igreja, como nós nos apresentamos num espaço como esse para ouvir a ministração da palavra, como se apresenta o nosso coração. Lá vem mais uma vez aquele pastor pregar sobre isso. O culto foi bom, apesar da palavra. Como está o nosso coração, queridos? Quando foi a última vez que Deus ele falou com você, em que você ouviu a palavra e aquela palavra penetrou no mais profundo da sua alma, do seu coração, e você sentiu que alguma coisa foi plantada? Ou será que o pastor, sei lá quem, quando lança a semente da palavra de Deus, a gente está lançando para coração duro, para coração insensível, para coração mundano, muito menos para coração aberto, solo preparado, solo bom? Quando foi a última vez que, após ouvir uma palavra, e essa palavra nos recomendava e orientava da parte de Deus, que tomássemos alguma decisão difícil, mas importante da nossa vida, e aquela palavra entrou no nosso coração e nós dissemos, sim, de fato, eu preciso fazer isso porque é a palavra de Deus. Só existem 4 tipos de solos. Nós estamos em algum ponto dele. Ou nosso coração está duro, ou nosso coração está insensível, ou nosso coração está mundano, ou então nosso coração está bom para receber a palavra. Como é que está o seu coração?
Eu sei que eu preciso fazer essa autoavaliação, como sempre eu faço. Você acha que pastor não pode ter o coração endurecido? Você acha que pastor não pode ter o coração mundano? Você acha que o pastor não pode ter o coração insensível? Tem palavra que entra no ouvido do pastor, entra pelo ouvido direito e sai pelo ouvido esquerdo. Nosso coração também se endurece. Nosso coração também se torna superficial. O nosso coração também pode se tornar mundano. Pastores também podem ser pessoas mundanas. Como nós estamos? Como o nosso coração recebe a bendita palavra de Deus, quando ela é semeada, plantada em nosso coração? O fato, de acordo com o que nós lemos aqui na parábola, acerca desse solo bom, é que a palavra, quando é semeada num solo bom, num coração bom, ela frutifica, e esse fruto ele permanece, porque são perseverantes em produzir muito fruto. Você quer perceber o tipo de solo de alguém? Nem sempre a gente consegue perceber olhando pela superfície. As pedras estavam abaixo da superfície, os espinhos, as raízes das ervas daninhas estavam escondidos abaixo da superfície. Aquele solo bom poderia não ser não tão bom quanto ele pensava. Você quer perceber o tipo de solo? Olha para o tipo de fruto. A árvore boa dá bom fruto. Qual o fruto que a sua vida tem dado diante de tantas coisas que você tem ouvido? Nossa, aquele pastor prega com poder. Tudo bem, glória a Jesus, glória a Deus, mas o que isso produziu na tua vida? Em que isso mudou a tua vida? Que transformação aconteceu? Que mudança aconteceu? Eu conheço pregadores excelentes. Tem alguns que eu amo ouvir, que eu gosto de ouvir. Mas o que eu preciso me questionar sobre quando eu ouço ou quando eu sou o solo da semeadura da palavra daqueles homens é quais são os frutos que ele tem produzido na minha vida. O que ele produz? Pastor, na semana passada eu ouvi uma palavra sobre libertação espiritual, e aí, o que produziu na tua vida? Eu ouvi uma palavra falando sobre perdão, o que isso trouxe para a sua vida? Eu ouvi uma palavra sobre comprometimento com Jesus, o que isso trouxe para a sua vida? Concluindo, você quer encontrar oposição em algo que você faz? Pregue a palavra. Sempre pregar a palavra, semear a palavra, conduzir pecadores a Jesus sempre vai ser uma atividade em que se encontra oposição. Nunca há paz na proclamação do Evangelho. Nunca há descanso na proclamação do genuíno Evangelho. Lançar a semente é sempre um desafio à obra que o diabo quer realizar na vida das pessoas. Você não pode fazer com que a semente brote, mas você pode lançar a semente no campo. E o nosso desafio é lançar a semente no campo. Segundo, a semente é a palavra. Não há nada que possa ser parecido com a palavra. Eu não fui chamado para pregar Augusto Cury, não fui chamado para pregar Paulo Coelho, não fui chamado para pregar sobre livros que tratam sobre política, sobre psicologia, sobre sociologia. Eu fui chamado, nós fomos chamados para proclamar a palavra. É a palavra que tem o poder de libertar e transformar a vida das pessoas, não o joio. Você misturar outras coisas com a palavra é você produzir joio. Precisamos semear a palavra de Deus. Essas coisas que nós misturamos com a palavra, essa autoajuda, essa teologia da prosperidade, são ervas daninhas e pedras que impedem o verdadeiro crescimento da palavra. Vamos pregar a palavra de Deus. Terceiro,
Quando a semente é lançada, sempre é dada uma resposta. A palavra não fica sem produzir frutos. Isaías capítulo 55, versículo 11. A palavra de Deus jamais volta vazia. A improdutividade não é culpa da semente. A improdutividade do solo não é culpa do semeador. A improdutividade é culpa do solo. Como nós recebemos a palavra que nos é lançada? Como nós temos recebido, como o nosso coração reage à palavra que nos tem sido lançada? Como nós percebemos isso? Através dos frutos que a palavra produz em nós. O que a palavra tem produzido na tua vida? Santidade, comprometimento, arrependimento, evangelismo. É pelo fruto que você vai identificar o tipo de solo que tem no seu coração. Quebrantamento, confissão de pecado, missões, desapego material, estudo da palavra, oração. É isso que a palavra, quando toca no seu coração, produz. Se você não consegue perceber fruto na sua vida, é porque talvez o seu coração seja duro. É porque talvez o seu coração seja superficial. Ou talvez o seu coração seja mundano. O nosso desejo, a nossa oração ao Pai, porque o Pai é aquele que consegue transformar um solo duro, um solo superficial e um solo mundano em um solo bom, para que ele possa lançar a semente da palavra. Ninguém nasce naturalmente com solo bom, é produção do próprio Deus. É o próprio Deus que faz isso. Como estamos, queridos, diante da parábola? Eu fico imaginando os discípulos, após terem ouvido essa aplicação do Senhor Jesus, e agora então se questionando: quem sou eu? Que tipo de solo é o meu coração? Quando foi a última vez que eu lendo a palavra do Senhor, que eu meditando, aquilo penetrou no meu coração como uma espada, que é uma das figuras que ilustram o que é a palavra? É uma espada de 2 gumes, aquilo penetrou na minha alma e aquilo trouxe um desconforto tão grande que eu precisava me confessar diante do Senhor. Quando foi? Quando foi que a palavra penetrou no seu coração e você chegou à conclusão de que eu preciso dar um rumo à minha vida? Eu preciso romper com o pecado, eu preciso romper com o mundanismo, eu preciso lutar pela minha santificação pessoal. Quando foi a última vez? Eu preciso lutar pela minha família, eu preciso conduzir a minha família na orientação da palavra do Senhor. Quando foi a última vez? O que nós oramos e pedimos a Deus, queridos, é que o nosso coração seja um solo bom. Quando a palavra é lançada, como diz o texto, dá até 100 por 1. Isso naquela época é a melhor colheita que alguém poderia imaginar. Tudo bem, você pensar em 10 para 1, 30 para 1, mas 100 por 1. A pessoa ficar rica do dia para a noite. É algo inimaginável, é um sonho. De você ser uma pessoa liberta, de você começar a ser uma bênção, de você começar a ser um evangelista, de você ver os teus familiares se converterem, de você ver as pessoas se quebrantarem, de você ver as pessoas se derramarem, de você ver a sua vida transformada. Isso é 100 por 1. É obra da semente implantada num coração que diz: Pai, eu preciso da semente da tua palavra, eu preciso da transformação da tua palavra. Qual é o solo do teu coração? Que todos nós sejamos solos bons, aptos a receber a palavra de Deus e a produzirem muito fruto. Amém? Feche os seus olhos, vamos orar juntos agora.